Professora Leia começar, é que eu gostaria de dar um aviso que, infelizmente, o professor Monzani não comparecerá. Então, hoje será a conferência da Leia e depois a gente passa para a conferência de encerramento com a professora Sueli. Muito obrigada. Bom, é uma grande satisfação voltar à Universidade Federal de São Carlos. Eu morei em São Carlos durante 10 anos, foi aqui que eu aprendi a pesquisar, foi aqui que eu comecei a aprender a dar aula. Então, além disso, é uma grande satisfação ver que esse colóquio dá continuidade a essa tradição, né, que sempre foi forte na UFSCar, de pesquisa em filosofia do cenário. Então, por tudo isso, eu agradeço muito à professora Ana Carolina e ao professor Monzani pelo convite e também pela organização. Passo imediatamente a leitura do meu texto. Não sei se eu vou conseguir apresentar o argumento inteiro, mas vamos ver então até onde é possível. Bom, esse evento ele é dedicado a celebrar, né, como todos sabem, os 100 anos da publicação dos artigos de metapsicologia. As considerações que pretendo trazer para vocês se atrelam a isso, mas de uma maneira um pouco marginal, porque a questão que propõe trabalhar aqui é a das fantasias. E ela exige situar centralmente aquele que ficou designado como o 12º artigo metapsicológico, publicado apenas póstumamente, que foi comentado ontem pela Fernanda, né, e pelos colegas também. Bom, então a idade pública desse texto é de apenas 30 anos, né? Bom, a noção de fantasia originária é aquela com a qual Freud tenta equacionar tanto a pergunta a respeito da organização do desejo, quanto o espanto diante do fato dessa organização, que tudo indicaria se pautar pela singularidade do percurso de um sujeito, insistentemente apresentar elementos universais. A constatação clínica da repetição de esquemas organizadores dos representantes representacionais conduziu Freud, como se sabe, à formulação da hipótese filogenética. Embora ele a mencione recorrentemente ao longo de toda a sua obra, após o controverso abandono da teoria da sedução, vou me ater aqui principalmente ao texto em que ele enfrenta a questão de modo mais decisivo, né, que é o caso clínico do Homem dos Lobos, e ao texto em que ele a expõe de maneira esquemática, o rascunho póstumo dedicado às neuroses de transferência. Vamos inicialmente ao rascunho. Nele, Freud levanta a hipótese filogenética quando aborda o problema da origem da fixação, sustentando que a disposição é o fator mais decisivo na escolha da neurose e que ela consiste na fixação em uma fase do desenvolvimento peculiarmente intensa ou excessivamente prolongada, e cujo período de estabelecimento é proporcionalmente inverso ao período de eclosão da neurose, uma vez que, quanto mais tardia sua manifestação, mais arcaica será a regressão que ela implica. Embora admita não ser possível fornecer ideias muito claras a respeito da fixação, Freud alega que sua origem reside em 2 fatores que podem entrar em associação recíproca. A fixação pode nascer das impressões do início da vida do indivíduo, ou ser inata, ou conjugar os 2 fatores. Tudo se passa, então, daí por diante, como se Freud problematizasse ampla e profundamente o sentido em que a fixação pode ser inata. Se trata de algo inato, o que Freud se pergunta é como um processo psíquico pode ganhar o estatuto de inato in the first place. Ou ainda, ele não se contenta em afirmar que determinado aspecto prevalece no funcionamento psíquico individual por ser oriundo de sua constituição. É como se, para ele, isso não explicasse muita coisa. Com efeito, dizer que a aula constitucional parece não fazer nada além de retroagir a demanda pela explicação em psicanálise para a necessidade de dizer por que é constitucional. Talvez seja possível remeter isso à antiga insatisfação de Freud com as posições de Charcot e Janet a respeito da histeria.
Talvez Freud destaca aqui fortalecer o viés psicogenético, ainda que fosse preciso transcender a história do indivíduo na direção da história da espécie. Penso, no entanto, como pretendo esclarecer mais adiante, que a verdadeira motivação da linha argumentativa que Freud segue na segunda parte do rascunho reside em certos compromissos filosóficos epistemológicos por ele assumidos. Antes de abordar esse ponto, é importante retomar os termos em que Freud introduz a questão. Ele diz o seguinte: onde se leva em consideração o elemento constitucional de fixação, não se afasta o adquirido. Ele retroage para um passado ainda mais remoto, já que se pode justamente afirmar que disposições herdadas são restos de aquisições dos antepassados. Com isso, chega-se ao problema da disposição filogenética atrás da individual ou ontogenética, continua no Freud. E não há contradição quando o indivíduo adiciona as suas disposições herdadas, baseadas em vivência anterior, às disposições recentes derivadas de vivências próprias. Trata-se, então, de encontrar no passado da espécie aquilo que, quando adquirido, teria passado a ser transmitido às gerações seguintes, sob a forma de disposição que se manifesta na fixação da pulsão, disposição que só pode, então, ser considerada elemento constitucional quando tomada do ponto de vista ontogenético. A partir dessa ideia, o que o rascunho propõe em sua segunda parte é, grosso modo, o estabelecimento de um paralelo entre duas séries. Primeira série, a sequência cronológica das neuroses, construída de acordo com o momento da vida individual em que elas eclodem. Tal sequência é histeria de angústia, histeria de conversão, neurose obsessiva, demência precoce, paranoia e, por fim, melancolia e mania. Segunda sequência, uma sequência filogenética, que organiza em sentido paralelo à primeira as fixações que constituem as disposições para cada neurose e que é dividida em duas gerações. Uma primeira fase, considerada por referência ao nascimento geológico, o advento da era glacial, e uma segunda fase, considerada por referência à figura do pai opressor da ordem primitiva. Tal sequência é a seguinte: primeiro, o desencadeamento da era glacial teria gerado um estado angustiado na humanidade. Segundo, a escassez de gêneros alimentícios, que teria gerado a necessidade de evitar a procriação. Terceiro, o surgimento da figura do pai dominador, em consequência ao desenvolvimento da inteligência e da linguagem, desenvolvimento que estaria ligado à necessidade de aprimorar o domínio sobre o mundo. Quarto, a execução da castração dos filhos pelo pai. Quinto, a união mediante satisfação homossexual dos filhos que teriam fugido da ameaça de castração. Sexto e final, o assassinato do pai pelos filhos e subsequente luto. Não é sem interesse o fato de que Freud, ao convidar o leitor a apreciar o paralelo entre essas duas séries, lhe solicite que permita que a crítica ceda lugar à fantasia. Bela e estranha fantasia, de cuja apresentação vale destacar, digamos assim, dois traços de estilo. Primeiro traço, sua contundente coesão, não deixa de ressoar, como se a própria voz lhe retornasse em eco, a coesão sistemática que Freud destacava como traço deletério de qualquer Weltanschauung não científica. Segundo traço de estilo, diferentemente da costumeira cautela com que Freud apresenta suas teses, sempre destacando seu caráter provisório, cautela cuja expressão mais evidente talvez seja o parágrafo introdutório do texto metapsicológico dedicado à pulsão. Quando se trata de propor a hipótese filogenética, tal proposta é conformada por um tom categórico, carregado por expressões que denotam certeza, destoando assim do conjunto da obra. Poderia objetar aqui que as páginas finais do rascunho ofereceriam prova em contrário, uma vez que Freud aí afirma o seguinte, eu leio: se o paralelo aqui esgotado não é mais do que uma comparação lúdica, na medida em que não consegue iluminar o enigma das neuroses, deve ceder o esclarecimento às futuras pesquisas e novas experiências. Fim da citação. No entanto, a hesitação que aparece aqui dirige-se a detalhes discutidos na correspondência de Freud com Ferenczi, e não a tese inspiradora do rascunho. No acréscimo que Freud faz ao texto, em virtude das observações de Ferenczi, ele tenta resolver, sobretudo, o seguinte problema: como homens castrados poderiam transmitir às gerações seguintes uma disposição relativa ao pai, se lhes estava autoritário justamente o acesso à procriação, né? A solução que ele propõe é a objeção do Ferenczi ao Freud. A solução que o Freud propõe baseia-se na condição do filho mais jovem, que, embora tivesse conhecimento da castração de seus irmãos, teria sido poupado do mesmo destino.
Após apresentar essa resposta, Freud declara que, com ela, ele consegue salvar suas fantasias científicas, eu estou lendo Freud, salvar suas fantasias científicas da censura de que são absurdas. Assim, o que para ele garantiria que essa especulação não seria absurda seriam as respostas das objeções diferentes, que não só assumiam dos pressupostos da especulação, ser possível traçar um paralelo entre os tipos neurológicos regressivos e as etapas filogenéticas da humanidade, como também foi ele mesmo, é ele quem apresentou esse eixo a Freud. Ou seja, a indicação de Freud no final do rascunho se dirige a ajustes no conjunto especulativo e de modo algum ao postulado da herança psíquica da espécie. Ademais, essa leitura se consolida no momento, a leitura que estou propondo aqui, no momento em que ele afirma, logo em seguida, que dentro das desilusões com a hipótese podem ser interessantes, desde que se situe, eu cito, a disposição filogenética acima de tudo. Acredito ser possível, então, sustentar a presença dos dois traços de estilo ressaltados anteriormente nas apresentações que Freud faz da hipótese filogenética, e especialmente naquela que encontramos no Rascunho de 1915, sendo assim, já a superfície do texto talvez uma espécie de sintoma dos vários limites e paradoxos que ela carrega consigo, como se o desenho anunciasse, ao contrário, pontos sérios subjacentes à sua desejada coesão, bem como o caráter desnecessariamente excessivo do revestimento da tese com a fantasia da certeza. Talvez convenha ressaltar que o que mais causa espécie na hipótese filogenética não é apenas a insistência na herança de caracteres adquiridos, tomando essa ideia por referência central em um contexto em que a teoria da evolução já havia sobrepujado em larga escala, como o próprio Freud, aliás, reconhecia mais tarde, ao dizer, um trecho já citado pelo Boca, ao dizer o seguinte, eu trago aqui a citação: nossa situação, diz Freud, é dificultada, lá numa vez, pela atitude presente da ciência biológica, que não quer saber nada da herança nos descendentes de alguns caracteres adquiridos. Nós, de nossa parte, com toda a modéstia, confessamos que, no entanto, não podemos prescindir desse fator no desenvolvimento biológico. Fim da citação. Talvez não seja também que eu trato mais estranho o duplo descompasso relativamente à lei biogenética de Haeckel, cuja célebre formulação, a ontogênese é uma curta recapitulação da filogênese, já é, segundo Henri Capon, incorreta, porque a lei se aplica aos órgãos e não ao organismo como um todo. Duplo descompasso porque, em primeiro lugar, Freud transpõe ao pé da letra a formulação da lei para a psicanálise, afirmando, por exemplo, que, eu cito nas conferências, cada indivíduo repete abreviadamente em sua infância, de alguma maneira, todo o desenvolvimento da espécie humana, essa outra pré-história filogenética. E, em segundo lugar, porque Freud desconsidera, conforme argumenta Stalloway, que, para Haeckel, trata-se de sustentar que o desenvolvimento individual recai sobre o desenvolvimento da espécie em seus estágios embrionários, e não em estágios da vida individual após o nascimento, sendo este último, naturalmente, o caso defendido pelo psicanalista. Para além disso, parece haver algo de estranho na hipótese filogenética freudiana, mesmo no contexto do lamarckismo, pois a resposta à pergunta o que, uma vez adquirido, passa a ser transmitido de geração em geração? A resposta a essa pergunta parece escapar aos próprios critérios da racionalidade proposta por Lamarck contra o fixismo. Na hipótese freudiana, a hereditariedade transmitiria não uma alteração orgânica oriunda do uso, mas a ocorrência de um evento. O que parece indicar que o que está em jogo não é tanto a transmissão de caracteres psíquicos quanto a transmissão de, digamos assim, caracteres relacionados ao aspecto histórico do psiquismo. Curiosamente, Freud parece contar essa diferença como vantajosa para a psicanálise, conforme lemos, novamente, em Moisés no Monoteísmo, o seguinte: é certo que não se trata do mesmo nos dois casos. No caso da herança de disposições, são caracteres adquiridos difíceis de aprender. No outro, no caso da psicanálise, são traços miméticos de impressões exteriores, algo, de certo modo, tangível. A questão colocada pela hipótese filogenética parece, assim, ser mais ou menos a seguinte: como a história de gerações passadas subordina o funcionamento psíquico do sujeito na determinação da preferência por uma zona erógena em detrimento de outros, a subordinação do psíquico à história
conforme o percurso que atravessa fundamentalmente a biologia, não parece, no entanto, ser uma questão passível de ser tranquilamente inserida no contexto do lamarquismo, mesmo que se considerássemos especificamente o psicolamarquismo, pois este não se refere à transmissão de características psíquicas, mas à tese de que o motor da evolução reside nos esforços do organismo para satisfazer necessidades psicológicas internas. Aqui também, tanto quanto no lamarquismo Tucu, o que se supõe ser herdado é uma característica orgânica alterada no indivíduo, no psicolamarquismo, né? De modo que, também no contexto do psicolamarquismo, passa na direção da possibilidade dos indivíduos herdarem, por exemplo, a lembrança da castração, no caso da demência precoce, ou a tendência à frustração sexual, no caso da histeria, seria aparentemente um passo largo demais. Mas isso ainda não é tudo. Parece insinuar, além do mais, um problema lógico na argumentação de Freud. Seu verdadeiro paradoxo parece residir no seguinte: se o princípio assumido por ele é o de que algo que ocorre no ambiente se expressa no indivíduo e passa a ser transmitido, por que então as circunstâncias geológicas e sociais, diversificadas ao longo dos séculos, não teriam feito com que os traços herdados fossem, em certa medida, outros? Por que, sob a força da história de milênios, as fantasias herdadas não passaram a ser diferentes? Freud recorre ao lamarquismo para tentar fornecer uma resposta ao caráter universal das fantasias, mas os próprios princípios do lamarquismo pareceriam exigir que as fantasias se alterassem conforme as circunstâncias vividas por cada geração, o que não é compatível com aquilo que o psicanalista encontra na clínica, o que não é compatível com aquilo que ele precisa justificar, portanto. Acredito, porém, que o mais interessante na discussão da hipótese filogenética não é exatamente investigar em que medida ela apresentaria ou não condições para permanecer erguida no contexto intelectual da primeira metade do século XX. Mas, uma vez minimamente equacionados os limites, seus limites e paradoxos, perguntar algo que parece ser mais esclarecedor e que se refere ao movimento da reflexão freudiana. Ou seja, a meu ver, a pergunta pertinente, seguindo sugestões de Solow, de Laplanche, de Contalide, claro, do professor Monzani, é a seguinte: que problemas Freud estava tentando resolver aqui? De outro modo, por que se tornou necessário para Freud, e ainda por cima, de uma maneira frequentemente tão categórica e por isso mesmo estranha ao estilo da reflexão freudiana, sempre alerta e suspeita em relação a si mesmo, por que se tornou necessária a referência à transmissão hereditária de caracteres psico-históricos adquiridos? Essa pergunta, talvez, pudesse ainda ser formulada de uma terceira maneira, que parece ter sido a maneira pela qual o professor Bentham formulou no texto Narrativa em Psicanálise, né? A narrativa na psicanálise entre a história e a ficção. Essa outra versão seria a seguinte: porque a busca pelo vínculo entre realidade psíquica e realidade material acabou exigindo o recurso a uma narrativa mística. Passemos agora ao texto sobre o Homem dos Lobos, que nos ajudará, se não a responder totalmente essa pergunta, ao menos a compreendê-la melhor. Se tivéssemos que destacar uma frase do relato clínico do Homem dos Lobos para dizer que ela o estrutura por inteiro, essa frase seria a seguinte: eu cito: a criança, tal como o adulto, diz Freud, só pode produzir fantasias com material adquirido em algum lugar. Fim da citação. Pois essa frase revela a centralidade que Freud reserva à questão da contingência, centralidade que o situa no encalço da ocorrência da observação da cena do coito entre os pais. Do ponto de vista clínico, o que dispara a busca pela cena, segundo Freud, é o fato do paciente relatar que uma persistente sensação de realidade foi produzida pelo sonho com os lobos. Nesse percurso, o conteúdo disfarçado do sonho, na medida em que é interpretado e remetido no registro dos pensamentos latentes à observação da cena do coito, revelaria um entrelaçamento tão persuasivo entre inteligibilidade dos sintomas e produção de efeitos pelo tratamento, que deixaria a seu ver fora de cogitação a possibilidade de não ter ocorrido tal observação. Tá. Apesar da relevância assim destacada por Freud, né, essa questão do paciente realmente ter feito essa observação, é como se sabe no Linkley, o final de sua discussão sobre o valor de realidade da cena primária do Homem dos Lobos, sendo esse o impacto que o conduz, nesse momento, à hipótese filogenética. De modo que a questão de saber se a cena primária era fantasia ou vivência real deixa de ter importância diante da suposição de que a lacuna produzida pela ausência de elementos da cena na experiência individual é preenchida pela herança ao longo das gerações.
aqui tem uma citação do Freud que eu vou pular então para ver se eu chego ao final do argumento, mas enfim, além da questão da observação do coito, Freud fornece, no caso do Homem dos Lobos, outro exemplo desse procedimento que centraliza pela primeira vez a importante, apesar de vaga, noção de esquema dentro da noção de fantasia. Trata-se da ameaça de castração que a criança havia sofrido por parte de mulheres, mas que o esquema filogenético, essa expressão do Freud, assim como a inteligibilidade dos sintomas, exigia que partisse do pai. Nesse ponto, diz Freud, eu cito, o menino tem um esquema filogenético a cumprir e chega a realizá-lo, ainda que suas vivências pessoais não harmonizem com ele. Para Freud, isso significa uma sobreposição da hereditariedade às vivências acidentais. À luz dessa sobreposição, se o mesmo menino se endereçava ao pai, apesar de ele receber ameaça apenas de figuras femininas, isso se explicava por quê? Eu cito, na pré-história da humanidade, foi certamente o pai que praticou a castração como punição. Certamente, né? Eu fico destacando aqui, né? Essa ênfase do Freud na certeza. Né? No final do relato, Freud lista o relato do caso. Freud lista os problemas levantados pelo caso dos lobos e diz que o primeiro desses problemas, eu cito, diz respeito aos esquemas filogenéticos, que, à maneira de categorias filosóficas, tratam da colocação das impressões recebidas na vida. Continua Freud. Inclinam-me a sustentar a concepção de que constituem precipitados da história da cultura humana. Quando as vivências não se encaixam no esquema hereditário, sucede uma remodelação delas na fantasia. Precisamente esses casos são adequados para nos demonstrar, diz Freud, a existência autônoma do esquema. Com frequência, pode-se notar que o esquema triunfa sobre a vivência individual. As discrepâncias entre a vivência e o esquema parecem abastecer de material abundante os conflitos infantis. Fim da citação. De acordo com Monzani, no texto da fantasia freudiana, a ênfase no esquema, que transparece no trecho que acabo de citar, corresponderia a uma inflexão no movimento argumentativo freudiano, que produziria uma postura filosófica caracterizada por ele como uma posição intermediária entre Hume e Kant. Diz Monzani, o esquema, tal como as categorias kantianas, só se atualiza através da experiência, mas, ao contrário destas últimas, já possui um conteúdo virtual, uma espécie de matriz, de guia, que, embora necessite da experiência, a informa e preenche. A recorrência do termo esquema, terminou a citação do Monzani, nesse momento, parece, de fato, refletir a percepção da necessidade do cruzamento na questão da fantasia, do universal com o particular. Mas, embora não se passe aqui como se Freud flertasse com alguma possibilidade de argumentação transcendental, qual é o passo seguinte do Freud? Seu passo seguinte é enraizar novamente os esquemas filogenéticos na contingência, ao insistir, como vimos há pouco, na defesa de que eles só podem ser sedimentados a partir da ocorrência de eventos inscritos na história da humanidade. A meu ver, isso acontece porque o compromisso de Freud com uma racionalidade empirista, aí vai ter briga, né? Que foca na posição do evento, o impede de adotar de uma maneira que fosse significativamente decisiva uma argumentação transcendental que pudesse situar o caráter universal necessário das fantasias no fato delas serem, a despeito de qualquer gradação histórica, condição de possibilidade da experiência, do desejo e da própria constituição do sujeito. A fantasia, para Freud, só se tornou esquema para o indivíduo porque foi evento anteriormente para seus antepassados. O que não parece deixar dúvidas quanto ao fato de que, para ele, trata-se de enraizar o psíquico em última instância na contingência. Sendo assim, sendo essas as diretrizes, não formular a hipótese filogenética, não assumir aquilo que o professor Bento chamou de realismo de segundo grau, né, significaria, para Freud, ter que lidar em alguma medida ou com o irracionalismo ou com a metafísica. Pois, que outra solução poderia ser apresentada no contexto de uma teoria empirista e psicologista como a de Freud, para o fato de existirem fantasias universais, senão supor que elas seriam transmitidas hereditariamente? As alternativas para Freud parecem então ser as seguintes. Primeira alternativa. Ou as fantasias são, ainda que sob o modo do esquema, uma herança transmitida de geração em geração, ou segunda, ou elas exigem a referência ao universal no sentido metafísico, ou ainda, terceira alternativa, simplesmente atesta que uma parte muito significativa da vida psíquica é ininteligível. Talvez Freud considerar a segunda e a terceira alternativa, da metafísica ou irracional, absolutamente indiscerníveis entre si. De todo modo, uma quarta alternativa falta, a meu ver, porque falta também uma perspectiva estrutural ou transcendental.
Embora Lacan, por sua vez, raramente se refira à hipótese filogenética de Freud, ele faz, em 1960 e 66, respectivamente, duas declarações a esse respeito que são importantes para o que quero sugerir aqui. A primeira tem lugar em uma conferência sobre ética, proferida na Bélgica, e registra o seguinte, diz Lacan: como uma alternativa à hereditariedade dos caracteres adquiridos, que em algumas passagens Freud parece admitir, temos a tradição de uma condição que funda, de certa maneira, o sujeito no discurso. A segunda citação é do Seminário 14, que, dedicado à leitura da natureza estrutural da fantasia, traz um breve, porém significativo, comentário sobre o homem dos lobos. Lacan indica aí o sintoma como índice de verificação da cena primordial, o que significa, em sua leitura, que o sintoma corresponde à articulação da cena em insignificantes. Afirma, então, que, eu cito, a questão da verificação da ocorrência da observação da cena primordial passa por essa linha direta do jogo do significante, na medida em que é somente nele que permanece suspensa a questão da verdade. Fim da citação. Tanto num caso como no outro, o que Lacan destaca é o caráter estrutural da relação do sujeito com a linguagem, relação que o funda e constitui. Embora isso seja colocado de um modo muito rápido nas passagens citadas, acredito que sua leitura, à luz de algumas das principais diretrizes da reflexão lacaniana, torna possível sustentar um argumento que pode ser apresentado mais ou menos assim. Primeiro passo: a tentativa de encontrar a observação da cena primária, o que Lacan chama de verificação, deveria ser a tentativa de encontrar a articulação da verdade do desejo nos significantes. É o que diz o segundo trecho que eu li, né? Segundo passo do argumento. Essa articulação possui para Lacan elementos universais que são os lugares estruturais do gráfico do desejo. Terceiro passo: o gráfico do desejo situa na estrutura universal da relação da linguagem com o surgimento de um sujeito aquilo que Freud situava na experiência de nossos antepassados, de modo que aquilo que Freud compreende como transmissão hereditária de caracteres adquiridos é para Lacan aquilo que funda o sujeito no discurso. É o que diz o primeiro trecho que eu li. Quarto passo: o gráfico do desejo consiste numa argumentação transcendental. Sendo o ponto 4, aparentemente, o mais polêmico, já apanhei muito por causa disso, trata-se aqui, sobretudo, de justificá-lo, ou pelo menos de introduzir essa justificativa, né? Antes disso, porém, tomemos ainda que brevemente o caso específico da fantasia universal de castração e, portanto, do ético, para nos referirmos ao ponto 3, que eu acabo de destacar. Seguinte, né? Abordar a castração é para Lacan, antes de mais nada, abordar, ele diz, o confronto do significante do desejo. O que está em jogo na castração é para ele uma sobreposição entre a articulação simbólica e ético, na qual o nome do pai sobre o desejo da mãe, na forma dele, né, consiste na substituição de relações imaginárias diretas pela intermediação do simbólico, ou seja, por uma metáfora mítica e primária responsável pela ligação entre significante e significado. A castração é, assim, o nome do ponto de vista do desejo e da constituição subjetiva do corte que a linguagem introduz entre o sujeito e as coisas sensíveis, corte que abola estruturalmente qualquer possibilidade de manipulação. No campo da experiência humana, não há, então, para Lacan, coisas sem nomes. Não há objeto não associado a significante. Portanto, não há objeto que não seja negado para ser incluído em cadeias sob a forma de sua ausência. Lacan observa assim, ele diz, o que tem de castrado, tudo o que, do ser vivo, tenta se aproximar do ser vivo, tal como ele é evocado pela linguagem. Ora, se a castração é entendida como corte da linguagem sobre o ser, separando o acesso ao real sob o modo da perda, a recusa da castração é o esforço para evitar essa perda, um apego ao que Lacan chama de gozo. Não aceitar perder o acesso ao gozo corresponde a recusar a separação relativamente ao jogo do desejo da mãe, e, portanto, a permanecer no nível imaginário da identificação kármica. Na ausência do nome do pai, não haveria como ser gerada a metáfora paterna que conduziria o falo imaginário para o campo recalcado, elevando a falo simbólico, condição para o surgimento da significação kármica. É assim que a função do pai é a função do significante que instaura para a criança a presença transcendente da linguagem. Assim, para Lacan, se a fantasia de castração é universal, é porque ela é uma resposta de defesa do sujeito em relação ao fato de que a incidência da linguagem impossibilita qualquer relação de imanência com a realidade. É porque uma lei simbólica deve presidir a relação entre a criança e a mãe, impossibilitando o gozo e instaurando o desejo. Isso são condições de toda experiência possível. Lacan, com efeito, afirma que o ético é, eu cito, o esquema mínimo da experiência. Podemos assim vislumbrar o lugar que ele reserva para o elemento universal da fantasia, na expectativa de que tal reserva não resulte na produção, seja
nova ideia de natureza humana, seja uma dívida camuflada para com pressupostos psicologistas. Vamos então ao ponto 4, ou seja, a ideia de que essa leitura da fantasia que se articula no gráfico possui uma natureza transcendental. Isso poderia ser definido de diversas maneiras, seja por referência à noção de desejo, de sujeito, a de outro. Nesse momento, vou me deter, acho que vai dar tempo, vou me deter principalmente na última, na ideia de um de outro, né? Porque ela se articula de maneira mais direta com o que acabo de dizer. Ai, deixa eu até respirar. É na relação estrutural do sujeito com a linguagem que Lacan situa a inteligibilidade possível da fantasia. É então, em favor da compreensão dessa relação, que ele constrói o gráfico do desejo. E tal motivação é assim caracterizada no seminário dedicado exatamente à lógica da fantasia. Leia o seguinte trecho do Lacan. Construir o gráfico do desejo, que é feito para organizar precisamente aquilo que, na função da fala, é definido por esse campo que necessita a estrutura da linguagem. Ora, a linguagem é o lugar dos significantes. O lugar dos significantes é também o que Lacan chama de grande outro. E eis aqui uma das formas pelas quais ele caracteriza esse grande outro. Diz assim: o sujeito tem que surgir do dado dos significantes que o recobrem num grande outro, que é o lugar transcendental destes significantes. Lemos aí, sem nenhuma ambiguidade, a meu ver, que o vetor constitutivo da existência do sujeito é, ao menos para o próprio Lacan, um lugar transcendental constituído por significantes. Isso significa, entre outras coisas, que a relação entre o sujeito e o grande outro que Lacan desenha no gráfico do desejo é tão pressuposto da experiência quanto dela excluído enquanto tal. A começar pelo fato de que o grande outro não é o semelhante, mas a projeção de uma alteridade absoluta. Dadas as premissas assumidas por Lacan, quais sejam: o significante prevalece sobre o significado, o signo não tem relação de correspondência com o real, uma significação remete apenas a outra significação, o grande outro se torna uma dimensão imprescindível. Um significante, por só se definir pelo laço de diferença relativamente aos outros, supõe em cada ponto singular o conjunto incompleto dos significantes. O significante de uma falta no grande outro padece de uma ambiguidade. Sendo significante, deveria pertencer ao mesmo nível dos demais. Mas, sendo significante que representa o limite da possibilidade da significação, deve ser ele mesmo a circunferência que demarca o campo transcendental constituído por todos os outros significantes. O significante de uma falta no grande outro encarna o paradoxo da necessidade de simbolizar a existência da simbolização. Um significante, para ser significante do grande outro, teria, evidentemente, que estar fora do grande outro. Só poderia representá-lo a partir de um lugar terceiro. Como só há significante no grande outro, um significante do grande outro é impossível, de modo que é impossível também uma metalinguagem. O grande outro é o lugar no qual o sujeito, submetido a seu próprio regime de evanescência, procura respostas para suas pautas e procura a garantia do dispositivo construído para a ilusão de evitar essa falta. Mas, como não há a estrutura da estrutura, o grande outro também possui uma falta, uma incapacidade de fundamentação, em função da qual não pode prover uma resposta segura e estável. O nome do pai é o significante da inscrição simbólica do grande outro, e o falo, sua contrapartida, é o significante de que, apesar de haver inscrição significante, nada em seu nível é capaz de responder por um objeto adequado ao desejo, ou de que nada em seu nível é capaz de responder por aquilo que o sujeito é. Assim, o fato discursivo de não haver, no nível do significante, algo que garantisse a verdade que ele mesmo instaura, modula-se em termos de satisfação na inexistência de uma designação para o ser sujeito ou para aquilo que ele deseja. Esse sujeito, cuja consistência reside apenas em desaparecer diante do grande outro, não, como fala, de certo modo, Barraone, não resulta de tal relação como mero resultado empírico da determinação. Também o sujeito é um lugar intrínseco à estrutura. O sujeito participa do esquema a priori que circunscreve a possibilidade do sentido, sendo o elemento heterogêneo que abona a consistência da cadeia significante. Nela, seu lugar é o lugar do corte. O corte, diz Lacan, é o elemento mais radical da cadeia na sua sequência descontínua, e como tal, é o lugar a partir do qual o sujeito assegura sua subsistência de cadeia.
Na psicanálise lacaniana, o sujeito não é assim um dado imediato ou simples presença empírica, mas uma posição de enunciação exigida pelo fato da fala na interseção com a linguagem. Como posição de enunciação, seu lugar é evanescente. Mas ele só pode ser assim considerado sob a estrutura do gráfico desejo, no qual ele comparece como posição na fantasia, o que exige o confronto, a meu ver, entre duas coisas. Primeiro, o transcendental da estrutura como campo formal de ordenamento da experiência, no sentido de apontar na relação entre enunciação e linguagem as valores mínimas de sua inteligibilidade diante da hipótese do inconsciente. E segunda coisa, a contingência empírica, que faz com que traços, cores e tons específicos forneçam matéria a um esquema que é a priori. É assim que podemos entender que entre estrutura e contingência, Lacan situa o sujeito na lógica da enunciação como elemento evanescente, embora submetido a uma organização do desejo. Se ele pode defender, com Freud, que em certa medida todo desejo começa com a experiência, exatamente com aquela que dirige a necessidade ao grande outro sob a forma de demanda, por outro lado, ele precisa igualmente defender contra Freud, que não é tudo no desejo que surge a partir da experiência, nem mesmo de uma experiência que se inscrevesse na história da espécie, exatamente na medida em que a linguagem põe uma estrutura, a enunciação que parte do corpo. O que há de universal na fantasia não é assim oriundo da contingência, mas também não é metafísico, porque ele se restringe às condições da relação de sujeito-linguagem, ou ainda a articulação do cruzamento entre a fala, que parte de um corpo, e a estrutura da linguagem, que a condiciona. A meu ver, é por esses motivos que Lacan afirma em Subversão do Sujeito que as condições de uma ciência, ele diz, não podem ser o empirismo. Ao contrário do que defende Bernard Baart, por exemplo, penso que em Freud, diferentemente do que acontece com Lacan, não encontramos a referência, mesmo que indireta, a um campo transcendental como logos da estruturação da experiência. Isso é assim, sobretudo, assim acredito, devido ao compromisso de Freud com premissas empiristas que fazem sua metapsicologia convergir para uma metafísica psicologista no sentido, por exemplo, do diagnóstico fornecido por Pulitzer. E, por conseguinte, para uma reflexão que talvez possa ser caracterizada, em larga medida, de pré-crítica. O que encontramos na obra de Freud é um apelo a uma concepção empirista da teoria do conhecimento, uma coisa que o Matheus estava falando hoje de manhã, né? Que produziu seus próprios impactos. Dentre eles, talvez o mais significativo seja aquele que se desenha conforme uma dupla manifestação de psicologismo no fato de que a assunção de um empirismo, ainda que não se trate de um empirismo ingênuo, no nível da construção da teoria, acaba produzindo como resultado uma concepção idealista das relações sujeito e mundo. Se o desejo interfere na construção do conhecimento, na medida em que é a única coisa capaz de pôr em marcha o aparelho psíquico, a teoria freudiana não parece ter como evitar a questão epistemológica que se produz como sua sombra e que poderia, de modo aproximado, ser formulada assim: como o desejo incide sobre a própria construção dessa teoria? Ou ainda, onde residiria os critérios de objetividade da teoria, já que para Freud a psicanálise não pode ser outra coisa senão a ciência, de acordo com o saber que ele mesmo propõe? Quando Freud, por vezes, qualifica suas próprias teses de fantasia ou mito, penso que o que está em jogo aí não é uma lucidez a respeito dos paradoxos epistemológicos embutidos no psicologismo, mas antes a convicção conciliável com a adoção de pressupostos empiristas de que a construção de ficções teóricas pode ser principalmente desejável, desde que se preste de maneira considerada relevante a esclarecer determinados aspectos daquilo que é observado na experiência. Entre a questão da experiência e a questão do universal, o que quero, por fim, para concluir, o que quero sugerir aqui, então, é a existência de um paralelo de natureza epistemológica que pode, a meu ver, ser desenhado do seguinte modo: aquilo que Freud tentou resolver recorrendo ao esquema filogenético, o cruzamento entre organizações universais e contingência na questão da fantasia, Lacan tentou resolver recorrendo à estrutura em seu aspecto transcendental. A meu ver, é isso que assegura o lugar mesmo de Lacan na história das ideias, lugar que não é, embora ele mesmo tenha insinuado o contrário, o mero lugar de um comentador de Freud. O movimento mediante o qual ele tentou, a partir de Freud, construir, via campo transcendental da estrutura, uma abordagem psicanalítica da subjetividade que não fosse
tributária do pressuposto da interioridade psicológica. Muito obrigada pela atenção. Eu vou passar para as perguntas, mas antes vai precisar chegar o áudio.